estudamos em colégio de freiras, porque nós tínhamos bolsa de estudo. Então, a nossa base, a minha base foi católica. E eu só tenho a agradecer, porque foi assim, foram degraus para que a gente fosse aos poucos compreendendo mais, né? Então, tenho muita gratidão a esse tempo que eu fui do Colégio de Freiras em São Paulo. É o Colégio São Vicente de Paulo, na Penha. Então, passamos por todas as cerimônias que a Igreja Católica faz. Em casa, nós tínhamos o exemplo. Isso é uma coisa de que eu me orgulho muito. Os nossos pais sempre nos deram um ótimo exemplo. Nós tínhamos, assim, a mamãe levava a minha irmã, em São Paulo mesmo, no centro Tucuruvi, lá no Tucuruvi, eu lembro. Porque ela era doentinha e a mamãe levava ela... No centro espírita. No centro espírita, em Tucuruvi. Era bem longe da Penha, mas a gente ia... Assim, tenho poucas lembranças, mas o pouco ficou guardado. Eu lembro que eu dormia pelas cadeiras, porque terminava tarde, né? E assim, mas a mamãe e o papai... Uma coisa que também não lembro de tê-los surpreendido em algum momento de discussão, que todo casal tem, né? Uhum. Se distratando, faltando com respeito um ao outro. Então, nós tivemos um bom exemplo em casa. É a base de tudo, né? E esse caminho de entrar na doutrina, então, foi natural, né? Frequentando o centro desde pequena. Praticamente foi, porque eu lembro que também, às vezes, em casa, iam algumas pessoas e eu via aquele espírito, eu enxergava, né? Criança tem essa facilidade. Uhum. E eu lembro que as pessoas se reuniam na sala e eu vi uma vez que eles passaram por mim. Nós morávamos no sobrado e a reunião se dava na sala, na parte de baixo. E eu em cima, assim, brincando, lendo, fazendo alguma coisa, eu lembro que passou. E logo em seguida eu escutei um movimento diferente. Mas a gente, em criança, não ia ligar uma coisa com a outra. Hoje que eu, lembrando, eu falo assim, realmente estava tendo uma sessão. Ou alguma necessidade, porque a gente sabe, né, que o lar não é bem apropriado para manifestações, mas às vezes com algum problema de saúde, havia permissão e eles se manifestavam. E às vezes até antigamente, na falta de locais, né, surgiram muito assim, né, ambiente familiar, né, os grupos de espíritas, de estudos, né, mas aí continuou essa mediunidade ou foi mais num período de criança, assim, de visualizar, de conseguir ver o espírito? De ver assim, continuou só nessa fase infantil, mas eu depois tive um problema, quer dizer, não é problema, mas eu tinha sonambulismo, que também é uma parte ligada, né, à espiritualidade. Depois passou, parece que tem um tempo certo, passou e não vi mais e não senti mais nada, mas eu tinha umas coisas, ainda hoje eu estava lembrando que, por exemplo, olhava para o céu assim, respirava fundo como se eu tivesse saudade de alguma coisa. Não sabia dizer o quê. E na época que nós estávamos para mudar para a Baixada, que nós ficamos muitos anos em São Paulo, né? Mas aí a mamãe foi ficando doente. E aí a situação mudou, porque doença na família complica, né? Uhum. E eu lembro que eu falava assim, falava para minha irmã, eu olhava para o céu, as estrelas, eu falava, dava aquele suspiro, e ela falava, o que foi? Eu falei, agora as coisas vão ser diferentes, porque a gente sabia que ia mudar para cá. Não sabia como, mas sentia. Interessante que eu sempre olhava para o céu. Assim, coisa de você conversar com a sua irmã, uma coisa nada assim pensado, espontâneo, né? Mas depois assim passou. Viemos para cá, viemos morar em Santos, depois Praia Grande. E foi aqui que comecei na doutrina despertar. Frequentando qual casa aqui? Olha, eu não lembro bem, mas eu lembro que o papai já tinha falecido, a mamãe continuou doente, porque desde que eu me lembro, a mamãe sempre doente. Ela veio a desencarnar bem idosa, já bem velhinha. Mas assim, uma colega da escola que me levou. Eu tenho a impressão que ou não foi a irmã Cristina ou foi para o Geu. Ela mesmo depois nunca mais. Uma colega de profissão. Interessante isso, né? Nunca mais ela foi. Só foi para te levar mesmo, te apresentar ali. Interessante. Os pais dela parece que iam, mas ela depois
não soube mais que ela também continuasse frequentando, mas aí continuei. Porque ele falava das ondas do mar, incentivando na sequência do livro, o assunto, que as pessoas trabalhassem, porque as ondas não paravam nunca. Aquele vai e vem das ondas do mar. Então, isso ficou fixo na minha mente. Falei, que interessante. Então, esse livro muito bom. Tem outros também que eu li, que sempre eram romances, mas me trouxeram muito aprendizado. Hoje, nós nos dedicamos mais a livros de estudo. Mas eu posso dizer com certeza que os romances também ajudam muito. Às vezes a pessoa fala, romance é uma coisa assim, romanceada, né? Uma história. Mas tem muito aprendizado. Sim, se a gente souber observar ali e acho que eu penso que também fixa, né? Porque às vezes a gente vê um ensino de uma história ali, de um drama, de uma coisa que aconteceu com a família e tal. E depois quando a gente lê o estudo, principalmente o livro dos espíritos ali, pergunta e resposta, a gente associa a verdade, naquele livro aconteceu assim e tal, né? Exatamente. Inclusive no livro dos espíritos tem a lei do trabalho, que é uma lei. E o mar, nessa relação que o padre fez, ele se referia a isso. Mas a gente, na hora que lê, não faz nenhuma ligação, porque está começando, não faz ideia de nada, né? E uma coisa interessante também que me despertou, porque na igreja não tinha as respostas. Eu frequentava as missas, a gente era obrigada, mas depois a gente continuou ainda frequentando, mas não tinha sentido religioso ou de religiosidade naquela missa, né? E aí eu comecei a pensar, não vou mais fazer promessa é chantagem. Sim. Isso eu lembro, eu era bem adolescente. Falei, não, como que eu vou falar para Deus se ele me atender, eu vou fazer uma barganha, né? Então eu deixei de fazer promessa. E também fui deixando de me confessar, porque nós tínhamos que confessar, né? No colégio de freiras, elas nos levavam para a igreja nos dias certos e a gente se confessava para o padre. Às vezes eu ficava pensando, o que eu vou falar para o padre? Eu, criança ainda. Não tenho nada para falar, não tenho pecado, né? Aquelas ingenuidade de criança. Mas aí parei também de me confessar. Falei, não, eu vou me confessar com Deus. Porque ele me vê, ele me acompanha o tempo todo, isso bem lá atrás. Então, aos poucos, parece que eu fui assim, direcionando mesmo para a doutrina, que me deu as respostas. E continuo buscando ainda respostas, porque nada está completo, né? Mas encontrou bastante resposta para... Porque senão não teria permanecido, né? Exatamente, tanto que eu dei prosseguimento, né? Não teria também aceitado ir para um centro. Então, veio tudo de encontro. Mas foi uma coisa assim bem lenta, mas foi bem forte, foi bem assim importante. Do brasileiro veio do brasileiro espírita, teve essa base no catolicismo. No catolicismo eu acho curioso até que muitas pessoas falam assim, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. Eu tenho visto muito isso, né? De pessoas que às vezes conseguem permanecer na sua religião, mas abrir a mente para novas questões, ampliar a visão, principalmente a questão do reencarnacionismo, né? Porque tem sentido, né? Faz sentido. Uma vez uma pessoa da família estava revoltada. Falou assim para mim, como que pode? Olha essa pessoa, vamos dizer, um pedinte, um mendigo, numa situação dessa, além de tudo doente, e o outro ali tão bem, numa casa maravilhosa. Eu falei, mas existe a resposta. A resposta está na doutrina, que nos dá todas as orientações. Porque realmente, senão, Deus seria injusto. Sim. Se fosse uma vida só. Se fosse, como que então um tão bem e o outro tão mal? Qual seria esse Deus de amor e de justiça? Não haveria, né? Sim. Coerência. Não teria coerência. Então, eu penso que a própria pessoa, por dedução, né, o método dedutivo, ela vai... Por isso que você fala, aquele que é católico, muitas vezes, ele é simpatizante da doutrina, porque ele vê a coerência. Porque a doutrina é firmada no tripé, né? Religião, ciência, filosofia. Então, tem respostas. Perfeito. Né? E aí, esse ciclo aí da Casa Espírita, você trabalhou a tua tarefa ali também com crianças, né, no período. Isso foi um tempo depois. Como a gente é professor e as pessoas que vão nos cercando, vão vendo, você gostaria de trabalhar? E sempre falta trabalhador, né? Sim. Sempre falta. Isso depois de um bom tempo,
que eu frequentava apenas como assistida. Aí me perguntaram, eu já era adulta, formada, se eu gostaria. Aí nós começamos um trabalho aqui na Praia Grande mesmo, lá no Canto do Forte, no Geu. E a princípio eram o quê? 4 crianças, vizinhos mesmo dali. E aos poucos aquilo foi crescendo, que depois não tinha quase nem espaço. Aumentou bastante, era aos sábados à tarde, todo sábado. Com chuva, com sol, calor, frio, a gente estava ali. E nós tínhamos a dona Cecília, que era uma das fundadoras. E a ideia dela era um dia oferecer um alimento para as crianças. Porque a gente sabe, a gente chegava ali, falava do evangelho, dava desenho, cantávamos muito. Mas a gente foi percebendo que tem uma horinha da aula que as crianças reclamavam, porque elas queriam comer alguma coisa e a gente não tinha nada. Aí começamos com os lanches. Cada um levava e reunia todos e começamos com o lanche. Aí a dona Cecília, o ideal dela era oferecer uma sopa. E eu nunca esqueço que teve um sábado assim, chuvoso, frio. E eu falei, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou para lá e não tenho nada para essas crianças. O que nós vamos dar assim, quentinho, né, para agasalhar o estômago? Eu falei, eu vou levar um pouco de sopa. Eu não sou boa de cozinha, mas eu fiz uma sopa na minha panela de pressão e trouxe, porque nós estamos aqui em Praia Grande. Olha, não sobrou nada. E todo sábado a gente começou a levar sopa, mas começou a ver que não dava, uma panela só não dava, porque o número de crianças ia aumentando. Aí o pessoal se reuniu, fez uma reforma pequena e montaram uma cozinha bem básica, com fogão, pia, uma geladeira, e aí nós fazíamos uma feira, ou quem quisesse levava, ou durante a semana os trabalhadores levavam, e no sábado a gente fazia a sopa lá mesmo. Então facilitou muito. E aí que o número de crianças foi aumentando cada vez mais. Porque a gente fala, levar a palavra de Jesus é importante, mas tem que ver também essa parte do alimento. Chega uma hora que a pessoa precisa de alimento. Com a barriga vazia não vai aprender nada, né? Nem absorver o ensino, né? E a gente não tem essa pretensão, mas levar a palavra, levar através das músicas. E aí depois também nós começamos a fazer as festinhas temáticas, Dia das Crianças, Natal. Aí todos do centro participavam. Legal. Nós tínhamos 2 rapazes, acho que era um só, que cantava e tocava violão. Então ele era uma presença constante nas festas. E a gente fazia assim, foi muito bom esse período. E tem uma passagem que eu nunca esqueço, foi muito incrível. Nós estávamos com a festa assim toda preparada e aumentou, de repente vieram muitas crianças que não estava previsto, porque nós tínhamos tudo controlado, tinha feito como é que a gente costuma falar? Cadastro? Um cadastro. E já tínhamos comprado todos os lanches, todas as guloseimas, estava tudo preparadinho. E aquelas crianças que chegavam e não paravam mais, e a gente falava, meu Deus, como que nós vamos fazer? O suco, eu lembro que era um caldeirão. Olha, só quem estivesse ali presenciando, desculpa que eu fico... Quem estivesse presenciando naquele momento, a gente enchia a concha e a panela parece que não esvaziava. E deu para todas as crianças. Isso é um exemplo que eu vou levar até o fim da minha vida. Porque a gente fala, nossa, não abaixa o suco, sabe? A gente tirando, pondo nos copinhos, nas canequinhas, e o suco não abaixava. E deu, no final, deu até para a última criança. Então, foi assim, é inexplicável, né? Se a gente for dizer, mas a presença, a espiritualidade ali, muito forte. Perfeito, ela não... Foi maravilhoso. Não abandona quem quer, né, fazer, quem tá ali. Não tinha mais como sair correndo para comprar nada. E agora, como é que a gente vai fazer? E as crianças não podem ficar sem tomar o suco, vai comer o lanche sem suco. E aquele suco não abaixava. Interessante, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Só mesmo a gente estando no lugar, naquele momento, naquela situação e vendo o que ocorreu para você... acreditar naquilo. E procurando em São Vicente uma casa que eu pudesse me dedicar a alguma coisa. Ninguém pensou em palestra, ainda nem sonhava.
Aí até o meu marido falou, por que você não frequenta o SECLA? Que é o de uma amiga nossa que tem, faz parte da diretoria. O pai dela fundou. E aí eu falei, tá bom. Fui, gostei. Tive umas, assim, comprovações de que era ali o meu trabalho, e novamente com crianças. Me convidaram novamente para trabalhar com as crianças, e lá fiquei uns bons tempos também. E já trazendo uma pequena bagagem, porque a gente nunca sabe nada, a gente aprende com eles também, com as crianças. Mas já tinha experiência de uma outra... Já tinha uma certa experiência básica, e ali nós demos continuidade, e foi muito bom também. Aí nas quintas-feiras começamos a participar de um outro trabalho, que era no dia das palestras. O encontro das crianças era no dia das palestras. Enquanto os pais ficavam vendo palestra e tomavam os passes, a gente ficava ao lado com as crianças, né? Como geralmente a maioria das casas faz assim. Aí depois frequentei mais um dia na semana, e até nesse dia que eu me propus que eu poderia ir, ainda estava trabalhando, eu ficava pensando assim, eu não falei para ninguém, eu ficava assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Olha, que absurdo. Já trabalhando com criança, mas num dia que não era de criança. Eu estava no outro dia de trabalho da casa. Será que eu estou ajudando? Porque o meu objetivo é esse, colaborar de alguma forma. E aprender, né? Eu saí de casa, não comentei com ninguém lá do centro, porque eu falei, não, eles vão ficar até bravos comigo. Fui convidada para participar desse trabalho também, e aí vou perguntar o que eu estou fazendo, né? E eu saí de casa assim, ai meu Deus, será que eu estou ajudando? Aí tá, sentei, cheguei lá no local, tudo quietinho. Fiz a minha prece. Aí eu vi um senhor, todo de branco, e tinha uma vasilha no chão. E ele só me mostrava aquela vasilha. Era um senhor bem idoso, todo de branco. Ele mostrava para mim, como quem diz, é um trabalho que você está fazendo. Você está fazendo doação de ectoplasma, porque eles utilizam o ectoplasma das pessoas para trabalhos de cura, né? Para outros tipos de trabalho. E eu falei, meu Deus, eu não perguntei nada para ninguém. E ele sabia, ele veio me mostrar que eu estava ali por algum motivo. E ele, no caso, era um espírito. Era um espírito que se apresentou no meio do salão, do meu lado, com uma vasilha assim, tipo de um pote grande. E ele mostrava para mim, que era para eu ver, que eu não estava ali à toa. A gente é tão descrente, né? A gente tem que ir com o coração mais aberto, saber que vai colaborar, com a boa vontade. Isso é muito importante. Porque aí o ectoplasma seria a nossa energia, né? É a energia. Quando você, às vezes, boceja muito, é doação. Às vezes escorre do nariz também, os olhos lacrimejam. Você começa a bocejar, fala, nossa, mas será que eu estou com sono? É fome? Não, tá tudo bem com você. É doação de energia. Geralmente é nas reuniões para desobsessão, né? Também, reunião mediúnica. A espiritualidade sabe, né, para que ela vai utilizar. Às vezes para aquele que está muito desvitalizado. A espiritualidade trabalha muito a benefício do próximo. E a gente está ali como instrumento de ajuda. E a gente duvida. Mas esse dia também foi outro dia que eu fiquei, mais uma vez, fiquei bem quietinha, me conscientizei mais. Aí a gente vai com mais empenho, né? Porque sabe que não é brincadeira, é uma coisa muito séria. É um trabalho de amor, né? A gente não consegue nem imaginar os trabalhos que se desdobram na espiritualidade, né? Dos bastidores, né? Isso. Com certeza. Os videntes podem relatar muito. É uma maravilha. Às vezes, conforme a necessidade, são feitas cirurgias no centro. Enquanto está havendo a palestra, porque quando a gente adentra o centro, você já está sendo tratado. Você não precisa falar nada. A espiritualidade passa, como se diz agora, né? Faz um escaneio, né? Escaneia, né? Agora a gente usa essas palavras. Faz assim um apanhado de tudo que você tem, que você está precisando. Aí você vai, senta, pensa que está ali, só você. Não, você já está sendo tratada. E conforme a necessidade, são feitas cirurgias nos centros sérios, né? Onde há também assiduidade, onde há comprometimento dos trabalhadores. Então, nós somos auxiliados o tempo todo. Em casa, a gente não imagina como somos amparados.
Por isso a nossa gratidão deve ser eterna. E aí esse tema família parece que está bem, é para todos os momentos da vida. Mas na pandemia eu acho que floresceu mais as dificuldades, apresentaram-se mais os descontroles, o desequilíbrio. Então é um tema assim que é para todos os momentos, mas esse principalmente, que a pandemia não acabou, né? Isso. Ainda. Verdade. A gente afrouxou um pouco, assim, mas porque tivemos que retomar muitas tarefas, mas o desafio ainda continua, né? Tanto do resguardo com o vírus e o desafio também do convívio, né? Com a família. Exatamente. E por onde a gente pode começar aí para compreender melhor? Olha, eu trouxe, a princípio, para começarmos, 2 perguntas do Livro dos Espíritos. Trouxe aqui o livro para a gente ver a referência, o Livro dos Espíritos. Para essa aqui. Para lá? Essa é a tradução de José Herculano. Perfeito. Tem 2 perguntas aqui, que aliás o livro todo é maravilhoso, mas que já começa a dar uma ideia para nós. Na 192A, Allan Kardec pergunta: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras, já para as outras que virão, né? E os espíritos superiores respondem: sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado, ou seja, aquele que é negligente, que não quer saber de nada, descuidado, até preguiçoso. Eu achei interessante que no Livro dos Espíritos está essa palavra, preguiçoso. Fica sempre no mesmo ponto. Aquele que não acredita em nada, que vive a vida mais materialmente, que acha que essa é a única existência. Porque o Allan Kardec quis nos mostrar que a gente pode melhorar. Nós sabemos o que fomos, a gente não é interessante saber quem fomos, mas o que nós fomos já dá para ter uma ideia pelas nossas atitudes atuais. As nossas manias, os nossos vícios, já dá para a gente ter uma ideia, se a gente quiser. Mas daqui para frente vai depender dessa que nós possamos, por isso que fala, essa é a melhor reencarnação, que nós poderemos melhorar a próxima. E a outra pergunta, 909, Allan Kardec também pergunta aos espíritos superiores: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Porque a gente acha tão difícil se melhorar a tal reforma íntima, né? E a espiritualidade superior responde: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a boa vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, por essas 2 perguntas, nós vemos que não é difícil a gente fazer um esforço para se melhorar. E Santo Agostinho, no livro no Evangelho, ele sempre deixa essa recomendação. Ao final de cada dia, fazer uma reflexão de como é que nós vivemos aquele dia. Será que eu magoei alguém? Será que eu deixei de praticar o bem? Porque às vezes aparecem as oportunidades e a gente deixa de praticar o bem. Também é uma falha. E que toda noite a gente possa fazer essa reflexão para que no dia seguinte a gente modifique o caminho. Se tiver que pedir desculpa, perdão, que a gente peça. E essa questão, às vezes a gente lê, né, e fala assim, com esforço mínimo, né, com pouco esforço a gente conseguiria mudar. E às vezes, será que a gente está se esforçando pouco? Porque às vezes a dificuldade bate na nossa porta, a gente está com desafios, e quando a gente lê, você fala assim, caramba, mas será que eu não estou me esforçando, né? E a gente não se percebe, né? Eu acho que é a vontade de querer. Porque se você não tiver vontade, você nem levanta da cama. Eu sempre gosto de falar isso, porque é para mim mesmo que eu estou falando. Você fica o dia todo, se você não tiver vontade, não faz nada. Então nós temos que ter aquele impulso, porque a vontade é uma das forças, das potências da alma. Isso nos fala Leon Denis. A vontade é uma das potências da alma. Então nós temos que desenvolver e se perceber. Então a pandemia, eu acho que para quem teve olhos de ver, deu para perceber muita falha. Porque a gente vê a falha do outro, né? Isso. Como é fácil, você aponta, você fez isso, mas a gente não se olha. E vê que a gente também às vezes fez coisas piores. E na família isso gera atritos imensos. Porque a gente critica, a gente aponta o dedo, mas a gente não se melhora.
No Sermão da Montanha eu gosto muito, nas bem-aventuranças, eu gosto muito da parte que fala bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a indulgência está dentro disso. E eu, assim, é um testemunho até que eu posso dar, porque me peguei assim. Porque a indulgência diz assim, no Evangelho: a indulgência atrai, acalma e corrige. O rigor desalenta, afasta e irrita. Então a gente cobra muito do nosso familiar. Você critica muito, você vê muito as falhas do outro e você não vê as suas falhas. E aquilo vai indo, vai sendo recorrente, você vai falando. Você não ajuda a pessoa, você afasta, porque como fala a indulgência, o rigor, ele afasta, ele irrita a pessoa. Quem que gosta de ser criticado o tempo todo? Tipo esse menino com a mãe, né? Então... Tudo tinha uma palavra amarga, né? E ela, coitada, toda humilde. E ali em público, uma situação vexatória. Mas ele estava tão no auge do desequilíbrio, da desarmonia, descontente, né? Que a gente tem que ver também esse lado. Sim. Alguma coisa tem que ter a compaixão, né? A gente não pode criticar. Mas o exemplo que ele mostrou para quem estivesse ali foi assim, gritante, porque não tinha como ninguém ver. Na outra ocasião, tinha um senhor falando no celular, ele dizia assim: eu prefiro morar na rua do que voltar para casa. Um senhor até bem vestido. Então, também é outra situação que a gente está passando, você acaba ouvindo. E é um fato real esse de... Muitas pessoas preferem mesmo essa situação de rua do que enfrentar, às vezes, um convívio familiar, né? Difícil, né? Porque, às vezes, a gente já participou de trabalhos assim, pessoas em situação de rua e ali, né, distribuindo a sopa e tal. E, às vezes, num bate-papo ou outro, fala, mas por que você tá aqui? Não, briga em família, geralmente é o orgulho. É o orgulho, o pessoal pegava no meu pé, eu prefiro não ter ninguém pegando no meu pé, ter que ficar dando explicação pra ninguém, e aí prefere às vezes a rua, literalmente, como esse rapaz no telefone, né, que preferia ali ficar na rua do que conviver com a família. Você acha que tem pontos tão difíceis assim da família, o convívio em família é tão dificultoso dessa forma? Deve ser mesmo, porque principalmente a questão das drogas, né? Que é muito difícil. Assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra em que a pessoa explicava muito bem, o Dr. Décio. Ele falava a parte da dependência, ela não é só aquela questão só da vontade, porque afeta o cérebro. Ele, como médico, ele explicou muito bem. Foi assim, o nome da palestra agora, não sei se era Vícios... Uma coisa assim, quem quisesse, no YouTube, tem no YouTube, Dr. Décio Iandoli, acho que é Iandoli Júnior. Ele deu uma explicação excelente, porque aí você vê, começa com a dependência do gostar, do você sentir-se mais eufórico, ficar longe das confusões, dos problemas da família, e aí depois aquilo já vai tomando parte, já vai tomando conta do seu cérebro, vai te dando aquela sensação dos hormônios que vão dar alegria, né? E aí você, quando percebe, o drogado já está totalmente dependente. Então, muitas famílias não sabem lidar porque é complicado, é difícil. Mas às vezes como o suicídio. Às vezes a pessoa, o pai ou a pessoa da família fala, como que eu não percebi os sinais? Sim. Porque tanto o suicídio também a pessoa dá uns sinais, mas quem é que vai pensar que aquele seu ente querido vai praticar um ato desse? Ou vai se voltar para as drogas? Então, há sinais, só que a gente, nessa pandemia, as pessoas estiveram, e ainda muitas estão tão desencontradas umas das outras, que não conseguem ver. Aí a pessoa depois lamenta. Puxa, depois é que a pessoa se dá conta, olha, esse dia a pessoa falou isso e eu não percebi. Já era um sinal de que ela não estava bem. Quando a gente reencarna, são espíritos que a gente já teve convívio, a gente escolhe a família que vai ter... Dependendo do seu equilíbrio emocional, da sua condição espiritual, você pode pedir esse pai, essa mãe, a não ser as reencarnações compulsórias, em que o espírito não participa. Mas a maioria há as participações, e você quer muito vir com aquele ser que vai ser seu pai, seu irmão, seu filho. E nós, até tem aqui, nós enquanto estamos no plano espiritual, nós pedimos para vir com A, com B, com C. Assumimos compromissos, avaliamos que vamos dar conta, aí a gente chega aqui e não dá.
Não dá conta. Porque tem o véu do esquecimento, graças a Deus, né? Deus, na sua perfeição, ele coloca para nós o véu do esquecimento. Porque como é que eu vou conviver com uma pessoa se eu sei que ela foi meu inimigo mortal? Ou se eu fui o inimigo dela? Não dá. E por que a gente pediria? Para se melhorar. Para vir poder... junto com alguém que a gente não tem aquela afinidade. Justamente para você quebrar essas correntes do ódio. Porque senão é como dizia o Chico, são reencarnações, a roda das reencarnações. Você vai, o outro te matou, você mata, aí você volta com ele e continua a mesma coisa. Então, tem que haver uma parada, você tem que... porque a lei de Deus é a lei do amor. E, além de tudo, esse descontrole, esses ódios, só traz infelicidade. Quem que é feliz odiando, além das doenças físicas, porque o corpo somatiza tudo. Trouxe aqui uma mensagem de Neio Lúcio, que eu até recebi na internet, pelo WhatsApp, e muito interessante, que veio bem a calhar. A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Porque a gente está horrorizado com essa guerra, né? Sim. Ninguém esperava, no meio de uma pandemia, uma guerra. Nunca passou pela cabeça de ninguém. Mas nós fazemos guerras entre nós mesmos, na família. Então, como é que a gente vai aguardar a harmonia das nações se nós mesmos não sabemos viver em paz entre quatro paredes? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então a gente reclama do mundo lá fora, mas o nosso mundo, primeiramente o mundo interior de cada um, porque a gente guerreia com a gente mesmo. Muitas vezes a gente não está contente conosco. É uma guerra interior. E aí você exterioriza essa guerra com aqueles que estão dentro do seu lar. E como tem também esses atritos que precisam, essas arestas que têm que ser aparadas, e aí é complicado. Mas essa é a grande oportunidade. Por isso é a doutrina consoladora, esclarecedora. Todas as religiões que levam o homem a se dedicar ao bem, despertam o coração para o bem, elas são boas. A doutrina espírita, ela não fala que ela é a melhor. Mas nos traz o esclarecimento, porque é tão assim, é a razão. É pela razão que a gente vai deduzindo e vai vendo, não, mas é assim mesmo. E aí nós temos que, por isso que para mim a doutrina espírita é muito especial, norteia a minha vida. Familiares que a gente tem mais afinidade, outros têm um afastamento. Às vezes você fala assim, pô, eu não tenho nada contra, não aconteceu nenhum fato grandioso, mas eu me sinto distante daquele ou daquele outro familiar, seja irmão, pai, filho. Então já tem talvez alguma coisa de um passado que a gente esqueceu? Tem uma ligação, nós já trouxemos uma ligação, é sintonia. Então a gente pensa assim, nossa, um lar onde tivesse só benfeitores seria uma delícia, que são amigos, mas vem também amigos, porque são aqueles que nós nos damos bem, que temos as mesmas ideias, religiosas ou não. É aquela pessoa que você, que delícia, eu vou chegar em casa, eu vou encontrar fulano, vou encontrar minha mãe. Então, são espíritos amigos, mas dentre o lar existe aqueles que são os inimigos, que é justamente por serem inimigos que estão juntos. É a oportunidade que Deus nos dá. Se a gente não conseguir nessa, virão outras, mas serão mais difíceis. Então, se nós pudermos compreender, olhar aquele familiar com outro olhar, como diz no Evangelho, amar o teu inimigo, a gente às vezes se confunde e se equivoca. Não é amar como eu amo um amigo, que a gente tem afinidade, abraçar com sinceridade, não, mas é você não desejar mal, não opor nenhum momento de reconciliação, porque às vezes o outro também está querendo se reconciliar, mas você não chega para lá. Então, é nós amarmos o inimigo, é nós não desejarmos o mal, não retribuir o mal com o mal. É fazer todo o bem que a gente puder, é perdoar. Se houver uma oportunidade de reconciliação, se reconciliar. Então, nós temos que ver esse lado e agradecer, mas primeiro você tem que se perceber. Fazer sempre a sua análise, por isso, vigiar e orar.
Vigia a ti mesmo e ora para que você se melhore. E a gente vê nos lares, nas famílias, que tem uns que a gente gosta mais, tem outros que a gente gosta menos. Às vezes um faz a mesma coisa que o outro, mas você consegue perdoar o outro. E aquele outro que fez igual, você não aceita. E é a mesma coisa, pode perceber. Uhum. E às vezes também, como eu já ouvi colegas, e quando vai para casa, eu vou encontrar minha irmã. Se eu pudesse, eu não voltava para casa. Olha, o que é aquela ligação? Por que vieram como irmãs? Por que a gente vem como pais, como filhos? São papéis que são trocados, né? Nessa reencarnação, eu sou filha, no outro eu vou ser pai, vou ser mãe. Mas é para ver o reajuste, a necessidade. Então, nós firmamos compromissos lá atrás. E espíritos amigos, mentores que ficaram na retaguarda, avaliaram para nós, assinaram o promissório. Não, ela vai conseguir. Chegar aqui a gente esquece, logicamente, mas também você não deixa despertar em você o sentimento de cristandade. Nem falo mais espírita, mas de cristandade, de seguir o Cristo, né? Ele diz assim, almas gêmeas. Posso ler? Sim, fica à vontade. Por mais que contrarie nossos anseios, somos forçados a admitir que na atualidade existem mais almas algemadas do que almas gêmeas. Geralmente, quando a gente é jovem, a gente quer casar com a alma gêmea, né? Mal sabe que a maioria dos casamentos são resgates. Eu penso que, pelas leituras que a gente faz, poucos são os casais de almas assim afins no bem, no respeito, no amor, o amor maior, não esse amor que a gente entende aqui, né? Algemadas é uma força de expressão, aquele da brincada, que define os espíritos que são vinculados a nós. Então, nós estamos vinculados a esses seres, desde épocas bem remotas. Hoje voltam ao nosso convívio para um acerto pacífico de contas. Ninguém é obrigado a permanecer com o outro pelos laços matrimoniais. A lei de Deus não nos obriga a nada, porém nos convida ao cumprimento de nossos deveres. Você não é obrigado a ficar casado. Se você vê que não dá, principalmente quando há violência doméstica, aí a gente tem que se preservar. Mas se há possibilidade de você entender o seu companheiro, a sua companheira, ver os seus pontos fracos e ver aonde que você pode ajudar o outro, não custa você fazer esse esforço, porque se a gente não aprende a lição, ela volta. É igual na escola, a gente repete de ano, né? Então, não cumprir... pode continuar. Não cumprir esses deveres poderá ocasionar grandes sofrimentos do futuro. É o que falou o nosso irmão na pergunta do Livro dos Espíritos. Você pode amenizar a sua próxima vida ou não. Temos o livre-arbítrio. Enquanto conseguir, esforce-se, lute e sacrifique-se. Ceda para não quebrar o vínculo conjugal. E isso é uma dificuldade, a gente não quer ceder por causa do orgulho. Caso não seja possível, paciência. Vá então em busca de sua felicidade, sem esquecer que a alma que preferiu distanciar-se de você permanece aguardando. Então nós temos assim, aquele ponto que ainda não foi esclarecido, ele fica ali. Mas ele vai retornar numa outra oportunidade. Então, do mesmo modo que a gente escolhe a família ali, os filhos, os irmãos, aquele núcleo familiar, o marido, a esposa também é firmado no plano espiritual, esses encontros? Sim, nós prometemos, às vezes um vem primeiro, o outro vem depois, planejam na espiritualidade montar uma família para um reajuste. E a gente vem feliz da vida, chega aqui, esquece e não aguenta, né? Lembre-se, por último, de que no estágio evolutivo em que nos encontramos, alma gêmea é coisa de novela. Não teve uma novela há pouco? Sim, sim. E tem uma historinha que eu não lembro agora o autor, mas ela é assim. Um casal jovem na espiritualidade planejaram a reencarnação de ambos e que voltariam e que teriam muitos filhos, se não me engano, uns 7 filhos. Eles estavam assim decididos, não, nós vamos conseguir. Porque entre esses, eles teriam alguns inimigos. Mas também teriam benfeitores que, por amor àquela família, reencarnariam também para auxiliar a criar, a levar a vida avante, né? Construindo a família para ajudar nesse resgate. Aí o casal passou o tempo, tal, reencarnaram, e se reencontraram na Terra e foram depois, casaram para montar uma família. Chegaram os primeiros filhos,
3 primeiros, se não estou enganada, vieram com problemas de doenças físicas bem complicadas. Já eram 3. Aí eles pensaram bem e falaram, não, acho que é melhor parar por aqui. E eram pessoas, além de problemas físicos, eram problemas também de relacionamentos com eles mesmos, com os pais. Então eles decidiram encerrar, não queriam ter mais filhos. Acharam que, sem lembrar de nada, acharam que 3 já estava muito bom, e ainda mais com esses problemas que estavam. E o engano foi tão grande, porque a historinha acho que era assim, quanto menos pior. Porque os outros que viriam seriam benfeitores, amigos, que iam dar suporte para aquele casal, para levar, a ajudar a educar aqueles 3 que eram os inimigos deles. Então a historinha diz assim, o nome era esse, quanto menos pior. Porque se eles tivessem tido mais filhos, seria uma família numerosa, com dificuldades, mas teriam o amparo de espíritos melhores, evoluídos, que iriam ajudar tanto o casal quanto os outros, que seriam irmãos. Interessante. Foi uma historinha também que faz tempo que eu ouvi, mas retrata bem isso. Porque na família tem os amigos, claro, você não tem assim, aquele que você gosta de chegar em casa, abraçar, encontrar, vai fazer uma comida gostosa, prepara um ambiente, e tem aqueles que você fala, eu vou encontrar com fulano. Às vezes não é nem um filho, às vezes é uma visita que vai chegar, e às vezes a visita chega, conforme né, a sua sintonia, o bem-querer, você faz um lanche gostoso, você põe flores na casa, você arruma a casa melhor, pode. E quando vem um outro que você não tem tanta assim, amizade, afinidade, você deixa como tá. Até os familiares, já percebeu? Conforme o familiar que vai chegar no seu dia a dia, no seu cotidiano, você nem liga para casa. Você nem se preocupa de fazer uma coisa mais gostosa, sabendo que a pessoa gosta daquilo, você não deixa um pouco para lá. E se for aquele que você tem afinidade, que você gosta de conviver, de viver, nossa, você faz o seu máximo. Então nós aprendemos que a gente tem que fazer o nosso máximo por todos eles. Principalmente, que é mais difícil, com aqueles que a gente não se afiniza. Não sei se foi nessa, mas numa outra reunião, uma mãe me deu um exemplo do Evangelho no Lar, que também é tão importante. Pessoas simples, porque eu sempre trabalhei em locais em que as pessoas têm uma certa dificuldade, mas de uma educação, sabe, de um tratar muito gostoso de trabalhar. E ela, então, falando para nós, ela falou assim, olha, professora, quando eu vejo que teve na semana alguma malcriação dos meus filhos, entre eles ou com a gente, eu não falo nada na hora, não chamo atenção. Mas eu escolho um dia da semana em que eles vão estar presentes, eu faço um lanchinho, o melhor que eu posso. Ela falou, às vezes eu reservo, tiro de um dia para guardar para aquele dia do encontro, da reunião. E aí a gente senta, eu estou com o meu lanchinho ali, eu falo, mas nesse dia tal, por que você respondeu assim para o seu pai? Então os filhos reunidos, o pai e a mãe, eles colocavam tudo ali em pratos limpos, conversando, sem agressão. Nessa semana você falou isso para o seu irmão, explica para nós o que aconteceu, o que você está sentindo. Olha, isso é um evangelho no lar. Sim. É você reunir os seus com amor, pensando em ajudar, né? Porque se você deixar também para muitos dias, às vezes a coisa passa, você perde um pouco o controle, mas uma semana, ela falava. Na semana aconteceu algum evento que magoou alguém, eu não deixo passar, professora, eu reúno eles naquele dia, e depois termina tudo, eles se explicam, se tem que pedir desculpa, pede, se é o outro que tem que pedir desculpa, também tem esse lado, né, sempre tem dois lados, eles se entendem ali, a gente faz uma oração, e ela não era espírita, a gente faz uma prece, e aí eu sirvo o lanchinho. Foi uma delícia. Esse exemplo eu levo para minha vida toda também. Sim, porque se a gente cresce vendo vamos supor, um pai e uma mãe, aí eles brigam e discutem, se xingam, ou se agridem. Aí aquele ser vai crescendo e ele acha que quando tiver um problema na vida dele, ele vai ter que resolver ou gritando ou batendo, né? Na violência. Agora, já desde cedo, resolvendo no diálogo, já pensou? Aí, como você disse no texto do Neo Lúcio, né? Que quando não se resolve, não se amam em 4 paredes, como
se amar nações, né? Então a gente vê, você já pensou se agora o Putin e o outro lá da Ucrânia resolvessem com diálogo, né? Pra que resolver com mísseis, né? E a gente acompanha às vezes pouco, né? Porque então a gente fala, mas a guerra ainda não acabou. E a gente se guerreia entre nós, quando a gente não se aceita. A gente guerreia na família e a gente vai exigir que as nações sejam uma perfeição. Primeiro porque nós estamos num planeta de provas e expiações. A caminho de uma regeneração. Mas essa regeneração tem que partir de nós. Olha essa família que reúne os filhos num dia por semana, conversa, aparam arestas. Mas por que você fez isso, meu filho? Sempre num tom melhor possível, pacífico, né? Se tiver que fazer uma corrigenda, né? Hoje você fica sem celular, vamos supor, porque agora é celular, né? Sim. Então, a criança tem que sentir que ela está sendo notada, que ela é importante na família. Porque o pai ou a mãe, às vezes, sem perceber, sem maldade, dá tudo para o filho, não diz não. A criança não se sente amada. Fica aí, tudo que eu peço eu tenho, então, cadê o calor humano? Verdade. O exemplo, né? E uma coisa também que eu já vi, na hora da refeição, falando numa reunião, a importância do respeito à mesa. Tem um livro que nos ensina que a gente não faz ideia do esforço dos mentores para limpar o ambiente, para fazer com que aquele alimento nos traga os nutrientes apropriados para o nosso corpo, devido ao nosso desrespeito à mesa. E Chico Xavier sempre diz que quando ele saía à rua, ele reservava uns trocadinhos. E olha, o Chico era bem de dificuldades financeiras, né, bem grandes, mas ele reservava um troquinho, porque ele também via a parte espiritual. Então, às vezes a gente... não vou dar. Mas você lembra do Chico, você acaba, né? Não, tá bom, não vai me fazer falta. E vai, irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. E uma coisa importante, como eles nos agradecem, seja pelo que motivo for, o que eles falam? Deus te abençoe, vai com Deus. E Chico também fala que se a gente visse o que sai da boca, porque é energia, a palavra é energia, porque ela é revestida do sentimento. Que Deus te acompanhe. Nossa, isso vale para uma oração, isso é uma oração. Não é mesmo? Então, é outra lição que a gente vai aprendendo. Tem aqueles que são os profissionais da mendicância, mas são piores ainda, são mais necessitados ainda. Porque junto com eles também tem as companhias espirituais, como dizia o Chico. Eu acho interessante que o Emmanuel define eles como ladrões de emoções. Pois é. Oi? Ele chama de ladrões de emoções, que eles se valem da nossa emoção para conseguir... Fragiliza a nossa... Isso. E você estava falando sobre a educação do pai com os filhos. E qual que é o pai que não educa o seu filho? Vamos supor, ele veio ali com a tarefa de conduzir aquele espírito para o bom caminho, né? Ele vai prestar conta disso depois? Se ele negligencia essa responsabilidade? Então, assim, simbolicamente, Deus vai perguntar: o que você fez dos filhos que eu te confiei? Porque os filhos, nossos filhos, eles estão aqui por um tempo, a gente fala nossos, mas não são nossos, são de Deus, né? Para que a gente possa colocá-los no caminho se a gente lá atrás desviou, ou se a gente colaborou para que ele se desviasse. Então eles vêm como filhos porque a gente afirma perante a nossa consciência desperta, naquele momento, que nós vamos cuidar deles. Aí o pai e a mãe devem fazer tudo pelos seus filhos. Se eles não seguirem o bom caminho, aí é com eles, porque eles têm o livre-arbítrio, todos temos o livre-arbítrio. E uma das recomendações de Deus para os espíritos superiores é que não viole o livre-arbítrio da humanidade, porque senão não haveria evolução assim justa, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou sendo forçada, e cadê o mérito? Com o seu livre-arbítrio você pode escolher o seu caminho. Então esse pai, essa mãe precisam fazer tudo pelos seus filhos. Não só na parte material, muito mais na parte moral. Os exemplos, as orientações, o direcionamento no bem. Ajudar a criança a despertar pelas coisas, porque a criança é um ser que vem ainda sem saber. E aos poucos vai crescendo, vai evoluindo, com o amparo dos pais. Se aquele filho não seguiu o caminho que o pai e a mãe, com todo esforço, indicou, aí pode ficar com a consciência tranquila.
Porque a nossa consciência, ela é a nossa sentinela. As leis de Deus estão escritas na consciência. Então, quando você não faz uma coisa legal, você logo percebe. Por isso que Santo Agostinho, a recomendação dele é muito importante. Porque a gente percebe o que fez. É que a gente abafa. A gente não quer saber. A gente não quer saber de no dia seguinte, vou ter que pedir desculpa. Não. Vai empurrando, vai indo. E às vezes a coisa não é assim. Por isso a orientação de Santo Agostinho, de todo dia a gente fazer essa reflexão. Porque a gente comete muitos erros no dia. Quantas coisas que nós falamos, quantas coisas que nós pensamos. E o pensamento, ele é forma, né? Ele forma criação, uma forma criadora. E a gente... Porque quando você pensa, você já está com aquele sentimento. Às vezes você não pronuncia a palavra, mas você pensou. Muitos dos familiares são resgates, né? E tem aqueles que a gente tem uma afinidade maior, outros não. E a gente não vai ter o mesmo sentimento de amor que a gente tem por um amigo, por um inimigo, né? E esse resgate, a gente precisa estar próximo da pessoa? Porque se aquela pessoa nos causa um mal-estar, deixa a gente mal, a gente tem que ir forçando a companhia? Ou se a gente falar assim, eu me sinto mal na presença daquela pessoa, eu vou me afastar, a gente vai estar deixando esse débito para uma próxima? Não, depende. Existem muitas situações. Se você deu tudo de si, sua consciência está tranquila, você percebeu os seus pontos fracos, você procurou melhorar naqueles pontos, vai conversando com a pessoa, e às vezes isso não é de dias, é coisa de anos, né? Chega uma hora que às vezes a própria pessoa não fica bem na tua presença. Aí às vezes há necessidade de você dar uma trégua. Não é errado, porque às vezes a pessoa não aguenta. Um recuo estratégico. Se afasta um pouco, a pessoa pensa. Eu tive um caso na família há pouco assim. Afasta-se. Porque às vezes se vai ficar junto, às vezes é pior. Você está consciente de que você precisa melhorar aquele ponto X, mas a pessoa às vezes não tem a mesma visão, não quer. Você faz tudo o que você pôde. Se precisa se afastar, se afasta, porque às vezes é melhor. Dá um tempinho, que às vezes aquele tempo a pessoa vai refletir, vai ficar sozinha, vai refletir melhor. Às vezes o momento estava aqui com a fulano, com fulano. Né? Vai, às vezes, ressignificar aquele momento que ela não valorizou. Às vezes não dá mesmo para viver junto. Vai viver sozinho, mas depois que você entendeu e que você fez tudo o que você precisava. Porque também não adianta falar, então não vai dar mesmo, então tá, tchau. Não, você tem que ter consciência. E o divórcio? Porque se a gente se liga com um companheiro ou a companheira de outra, já no plano espiritual, em muitos casos, e aí não dá mais para conviver junto e se afasta. Aí a gente fica ainda com esse... Muitas vezes a gente ainda fica tendo que reparar, talvez voltar junto com a pessoa, ou às vezes o tempo que estava junto já pode ter sido suficiente para quitar aquele débito. Aquele débito. Eu penso que se você fez tudo o que você podia, se esforçou no máximo, não deu, e principalmente se tem filhos, já tive assim depoimento de adultos, de adolescentes, que foi melhor quando os pais se separaram. Eles são mais felizes, porque às vezes junto briga muito. Então dá um tempo. Se vai ainda ter um restinho de resgate, aí só Deus é que sabe, né? Mas se você fez tudo, deu o seu melhor, não conseguiu edificar aquele lar em base sólida de respeito, de amor, dá um tempo. Porque às vezes os filhos presenciarem brigas, às vezes aqueles assim, xingamentos, aquela energia que fica horrível, é pior para a criança, para o adolescente. Gera desequilíbrio, gera doença também, né? Às vezes os pais se separam e são amigos. Esse depoimento que eu ouvi, a filha disse que estava super feliz, porque os pais dela são amigos. Então ela é tanto amiga do pai, o pai é amigo da mãe, só que não deu para conviverem juntos. Mas são amigos, se respeitam, cuidam dos filhos. E aí, se vai ficar algum resquício para a próxima, aí Deus é que sabe. Se eles fizeram o melhor, eu penso que a consciência está tranquila, porque às vezes também numa reencarnação, não dá para a gente resolver tudo, né? Mas você tem que fazer o melhor. Não é pensando que, porque muitas pessoas falam assim, reencarnação, então vai ter uma próxima, eu vou deixar para a próxima.
É um engano. Você está postergando uma situação que você poderia resolver agora. Dentro do seu limite, porque nós todos temos limites, dentro da compreensão, dentro de tudo que a doutrina nos ampara, nos fortalece. Mas se de todo não deu, Deus compreende, não vai exigir da gente o que a gente não consegue. Não é? Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Tem aquele ditado. E também não vai dar uma carga maior para as costas frágeis. Ele sabe, se você deu todo de si, fez tudo, não conseguiu, conversa com Deus, fala, agora não estou conseguindo mais. Eu estou no meu limite, porque você também está se prejudicando às vezes. E prejudica quem está ao seu redor. Não é? Fica para a próxima aí. Perfeito. Vem lá na frente o que vier, mas já vai ter uma base de compreensão. Eu penso assim, por mais que o outro não entenda, você falou, você exemplificou principalmente, fica guardado no outro. E aquilo um dia vai haver o reconhecimento. Porque nada é em vão. Muitos casos para evitar o mal maior, né? Tem um livro do André Luiz que diz assim, né? Que uma moça chegou em casa e tava ali uma obsessão tal, e o rapaz estava preparando o revólver para matar a esposa. Que eles estavam tendo muita briga. E o rapaz a moça chega em casa, a esposa, e vê ele ali mexendo no revólver. Aí ela, não faz isso. Achou que ele ia se suicidar. E vai, acolhe ele, não faz isso tal. Mas na verdade ele estava preparando para matar ela. E aí o Emmanuel, né, o André Luiz ali, né, o André Luiz fala com o mentor dele ali que está instruindo e diz, agora a gente vai incentivar ela para que se separe dele. Porque, nesse caso, vai evitar um mal maior. Um mal maior. Porque se continuasse a ter uma briga, e aí eles iam se envolver em dramas que talvez levariam várias reencarnações para diluir, né? Iria aumentar mais. Então, naquele caso, era preferível até que, para evitar um mal maior, que eles se afastassem. Né? Vai dar um tempo. Chegou até onde deu. Deus compreende cada um de nós. Se a gente não for negligente, né, Deus vai entender sempre. Nós conhecemos, né, qual é aquele ponto X na nossa família que dá atrito. Nós conhecemos, né? Então a gente não pode apagar um incêndio com gasolina. A gente sabe que aquilo ali é um ponto X, crucial, mas a gente, às vezes, não se esforça, como ele diz aqui, se esforça por eliminá-las, fazendo o seu melhor, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, é como a gente falou sobre os casais. Você fez o seu melhor. Você sabe qual é o ponto nevrálgico. Todos nós sabemos. E ali, em vez da gente procurar amenizar, a gente parece que piora aquele ponto nevrálgico. Porque a gente sabe qual é o ponto fraco do outro, a gente deixa ali na manga, né? Como uma carta na manga. Se tiver uma discussão, joga na cara que sabe que vai ferir, né? Quando deveria ser o contrário, né? Sabendo que aquilo vai ferir, vai machucar. Por isso que a gente tem a parte teórica, que o centro é a teoria, mas o nosso dia a dia, na família, na rua, no trabalho, no próprio trabalho do centro, você ali é uma família também. Como tem divergência, mas procura entender cada um o seu, né? Porque a gente está ali trabalhando no trânsito, no trânsito, quanta chance, né? É um que corta o outro na frente. E o que a gente faz? A gente reage. Em vez da gente procurar amenizar, a gente reage com o nosso instinto. A gente, nessa hora, deixa o primitivismo tomar conta. Sim. Nosso cérebro reptiliano, aquela base, né, da sobrevivência, vai lutar ou vai fugir, né? São as reações quando a gente se vê. A gente não para pensar. Então, nós conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente também. Tem esse lado também. Entre os que se lhe agregam, o círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É outro alerta que Emmanuel nos passa, porque às vezes você não tem afinidade com aquela pessoa e você se sente só. A palavra é exatamente essa, é sozinho na multidão, vamos dizer assim. Não sei se você já se sentiu assim. Eu uma vez estava numa festa, falei, nossa, não tinha... O que eu estou fazendo nessa festa? Não tinha ninguém ali para estar. Não estava ali a fim de nada. Então, na família tem isso.
pessoa se sente sozinha. Então aí se entrega a desânimo. Aí Emmanuel fala que não, que a gente procure reagir, porque na família tem as afinidades, mas também tem a falta de afinidades, que é justamente aqueles irmãos que a gente veio para... Não se sentir ali a ovelha negra, né? A pessoa que não se sente... Parece que veio na família errada, né? Exato. E às vezes tem pessoas que reencarnam sem nenhuma ligação mesmo naquela família. Não tem a relação afetiva com ninguém, mas é um aprendizado, é uma lição que às vezes ele mesmo pediu. Tanto outro dia apareceu na televisão, só que eu não sei, se alguém souber, quiser passar depois para o Éder, falando que de uma comunidade, de uma determinada comunidade, do jeito que ela trata os animais, não vai nem ninguém precisar ensinar como ela deverá amar o semelhante. Então nós temos que também colocar isso para a criança. Os animaizinhos todas as formas de vida foram criadas por Deus. O respeito, né? Você vê as pessoas às vezes jogarem lixo. Tem uma outra frase que eu vi também de uma escola. Não existe jogar lixo fora. Tudo está dentro do planeta. Não é genial essa frase? Não existe jogar lixo fora. Tudo está dentro do planeta. Pessoa que joga papel no chão. Os tibetanos, os monges tibetanos, eles têm uma vassourinha que eles varrem por onde eles vão caminhar para não pisar nos insetos. Então, são amorosidades que a gente tem que despertar em nós e passar para as crianças isso. Professores, tutores, pais, o respeito à natureza. Na praia, você vê tanto lixo. Olha, eu acho que a pandemia deu um sossego para a natureza. Sim. Porque eu nunca vi o mar tão limpo, a areia tão limpa, porque não tinha ninguém. E os pássaros pousando em locais que antes eles não iam, por causa que estava o ser humano. Exatamente. Então eles foram tomando conta novamente do que sempre foram deles, Se apropriou, porque tudo é para todos. Isso. Deus deu espaço, deu a vida para todos os seres da criação, né? Então a pandemia trouxe dor, trouxe muita dor. As perdas que a gente fala dos seres amados. A gente sabe que a vida prossegue, eles continuam, só que você não tem a presença física, a pessoa sente muito a falta. Mas para quem observar, trouxe muito aprendizado. Agora você vai na praia, eu às vezes costumo pegar, vou de luva, um saco de plástico e eu vou retirando se eu vou fazer caminhada, nem é caminhada mais, porque eu não consigo passar e ver um lixo ali, porque é um plástico que vai para o alto mar, o peixe pode se engasgar, e não sei, são pequenas coisas, são sutilezas que a gente pode despertar, porque somos seres inteligentes, e passar isso para as crianças. O respeito, não jogam latinha, jogam garrafinha de água. E o ruim é para nós mesmos. Volta para a gente. Volta para a gente, você prejudica, mas volta para você também. Como também volta para a gente, aliás, já fica na gente aquele sentimento ruim que você tem por alguém. Ele já saiu de você e ele volta para a fonte. Você já se contamina quando você emite um mau pensamento para alguém. O outro é atingido se ele estiver na sua faixa de vibração, mas aí volta para você. Então, tudo volta para a fonte, né? Para a origem. Então, nós temos que ter esse cuidado conosco e com o nosso próximo, principalmente a família. Também, né? Principalmente o bem, o mal também. O mal, quando você deseja, ele já está em você. O outro recebe se ele estiver na sintonia. Se ele também não gostar de você, né? Então, na mesma faixa. Se ele estiver bem, ele não recebe. E volta para você. Então, a doutrina nos explica muita coisa que, se a gente tiver olhos de ver, é fazer o bem. Você não precisa, aliás, eu falo, a pessoa não precisa ter religião. Tenha religiosidade. Pratique o bem, siga as leis de Deus. Faça o melhor que você puder por você e pelo próximo. Né? Vizinhos também, importante a gente... Porque também nada é por acaso. Os vizinhos também podem ser de outras existências. Sim, ali naquele... Estão ali junto por quê? Por que será que eu estou com esse vizinho? Às vezes você muda de casa, né? E você vai para um outro local. Às vezes o vizinho também te acompanha, compra apartamento, compra perto, uma que casa. Curioso. Na semana passada a gente foi levar uns livros numa casa espírita e ficamos no grupo de estudo, né? E aí um rapaz falando sobre perdão, ele falou, olha só que curioso, eu estudava na escola e tinha um colega ali de sala maior, mais forte,
que vinha e me falava, ó, me passa todas as lições aí que eu vi que você estudou e sabe, senão eu vou te bater na saída. Aí ele, caramba, eu ia lá e dava as respostas pro colega lá, né? E foi assim, enquanto ele estudou, ele falou, eu suportei o rapaz e passou. Aí saiu da escola, cresceu, passou a fase madura, se mudou, foi lá para Campinas para trabalhar, chegou no serviço, quando ele entrou, o mesmo colega falou, fulano, que bom, eu tô precisando de um colega de equipe aqui, vamos trabalhar juntos. Olha só, para alguém aquela lição voltou, né? Eu falei assim, caramba, é lógico que você aceitou, né? Porque ele continuava sendo maior, né? Agora muito mais, né? Cresceu mais. Então é curioso, porque coincidência não existe, né? Não existe o acaso, as coincidências. A pessoa mudar, teve uma profissão, outro teve outra, se mudou de cidade e ainda encontra com aquele, a né? mesma pessoa. Deve continuar exercitando o perdão, né? Algum motivo há, né? Um dos dois tem que aprender alguma coisa. A gente valorize a família. Às vezes a família é de 2 pessoas só, mas você não se dá bem nem com essa única pessoa. Como é que você às vezes quer fazer trabalhos maiores, né? Verdade. Tem que trabalhar primeiro com você e com o outro. Então é um exercício diário. E agradecer a oportunidade de cada dia. Divaldo fala isso. Cada dia vivido é uma oportunidade tão grande que a gente tem de se melhorar, de se renovar. É mais uma oportunidade que Deus nos deu. É aquela página em branco que o Chico falava, do livro da vida. Você vai escrever hoje uma página que está em branco, está por tua conta. E acontece no caso, eu estava conversando com um amigo esses dias, né? A gente às vezes está levando a vida de um jeito, igual você falou no início, né, do bate-papo. Do jeito que a vida levar, a gente vai indo, sem grandes preocupações, e parece que a gente leva de forma mais tranquila. E aí quando a gente se dedica em ser melhor, em ser bom, aí parece que começa a ter atritos, seja próximo, de pessoas próximas. Isso acontece mesmo? Parece que quando a gente se dedica a ser melhor, as coisas piorarem? Aparentemente parece, porque às vezes a pessoa está te vendo ali naquele seu modelo, seu exemplo, no seu esforço, e ela se mostra que ela ainda não está, ela fica afrontada, ela se sente uma afronta. Como? Né? Então a situação parece que vai piorando, mas não é porque a situação piora, é que o outro não aceita a sua melhoria, não acredita na sua melhoria e se mostra como ele é. E aí a gente vai pôr na prática a nossa teoria, se nós queremos melhorar mesmo. Não é que as coisas ficam piores, é que vem o exemplo, vem o aprendizado, para que a gente também se fortaleça, né? Porque se você está vivendo melhor, mas você não tem aquele desafio, você não tem como provar para você mesmo, né? Vai ficar só na teoria. Só que você é capaz de resolver, que você é capaz de superar. Então, parece que piorou, estou fazendo tão certo, parece que está piorando. É uma ilusão, não é? É para você ver mesmo se você está melhorando. Porque às vezes a gente acha que está, né? Então, quando vem a dificuldade, você se mostra mesmo, na verdade, então, como você é. O mundo que você disse, né? Mundo de provas e expiações. Então, é uma prova mesmo. A gente está sendo provado, testado mesmo. Exatamente. E às vezes tem pessoas que estão sendo provadas e a expiação está junto, né? Mas, graças a Deus, a gente espera que depende de nós. Essa regeneração, ela é de cada um de nós. Do interior de cada um de nós. É um assunto ainda muito extenso, né? E profundo. Mas o que eu entendo é isso, o que a gente ouve de ensinamento é isso. Essa regeneração, a gente pensa que a regeneração vem de fora. Não, ela é de dentro, de cada um de nós, para se exteriorizar nesse mundo melhor. Tenho um sobrinho no qual eu me preocupo muito com ele, pelas opções de vida. Será que eu estou resgatando alguma dívida com ele? Depende, às vezes se essa preocupação for muito insistente, muito profunda, às vezes é uma preocupação de familiar mesmo, de querer bem, de amar, né, o familiar. Às vezes não quer dizer que você tenha um compromisso, um comprometimento com ele, mas é só ir observando, orientando, fazendo o melhor que ela possa para esse familiar, né? Mas não ficar com aquela preocupação, porque às vezes a gente pensa, ficou com aquele sentimento já de culpa, né? Será que eu... Não. Leveza nas coisas, com tranquilidade,
observa, vê a orientação, vê se ele também aceita, respeitando o livre-arbítrio, fazendo o melhor, direcionando ele para o melhor. Mas sem ficar pegando para ela uma coisa que às vezes não é dela, né? Mas é que ela como familiar, é sobrinho, né? Sim. Que ela sente... É como filho pra gente, que eu também tenho sobrinhos, é como filho, mas a gente quer o melhor para eles. Então, orientar da melhor forma para que ele seja feliz, com amor. Perfeito, né? Perfeito. E a gente não... Ninguém vai carregar a cruz do outro, né? E é difícil a gente pensar dessa forma, né? Se a gente for ficar preocupado assim, será que eu tenho alguma culpa nisso? Porque a culpa paralisa, né? A culpa não é boa. Como diz Joana de Ângeles, é um dos piores sentimentos. Então, que leva as coisas com naturalidade, observando, fazendo o melhor, direcionando da melhor forma que ela puder. Perfeito. Que é como uma mãe que faz o melhor, se a criança aceita, né? Ou depois adulto, adolescente, respeitando sempre o livre-arbítrio. Porque se forçar, não tem graça, né? Não tem um aprendizado, né? Não tem um aprendizado, exato. Reclamar da ingratidão é errado? No nosso estágio a gente reclama mesmo, mas os mentores nos falam que aquele que reclama, ele também não está num caminho de prosperidade espiritual. Quem é ingrato vai um dia perceber, a ingratidão dói. Mas aquele que reclama pela gratidão do outro não vai ajudar em nada. Então é fazer e não olhar para trás, né? Segue, entrega para Jesus. Não esperar o reconhecimento. Não esperar o reconhecimento, porque muitas vezes ele não vai vir. Então a gente tem que fazer sem esse querendo o reconhecimento. Não, fazer por amor. O outro é ingrato, um dia ele vai entender. E é assim que eu entendo, que eu penso, né? Porque não vai resolver, a gente vai sofrer, vai culpar o outro e às vezes vai deixar de fazer porque o outro é ingrato. Sim. Então, não, a princípio a nossa tendência ainda é, porque a gente gostaria, né, de receber aplauso, gratidão. Não, fazer o bem pelo bem e deixar, entregar nas mãos de Jesus, que é o jardineiro da nossa vida.